a formação do segundo tempo eu achei até mais interessante que a do primeiro. O Paquetá realmente não está bem e não dá para saber se ele vai conseguir jogar Bruno, bem. como é que o cara vai dormir todo dia treinar pensando que pode ser banido do futebol? Se tudo for acusado, pegar 10 anos, 5 anos, 3 anos, como é que joga bola assim? É difícil para ele, né? Às vezes chega uma bronquinha aqui para mim, eu vou trabalhar tenso. É perigoso. O pessoal tá louco para jogar bola com o Robinho lá na Policiária. É perigoso. Não pagar pensão, eles querem me jogar lá. Sim. Fica vendo assim, tenso, imagina o cara ser banido. E olha que minha filha tem 20 anos, 24, outra tem 22. Eu chego tenso aqui, meu Deus, quando aperta aí, que não é fácil. Nem nenhuma criança de 7, 8 anos não, eu fico no ninho pensando como dormir. Mas o cara sabendo que vai ser banido do futebol. Tem um jogador que fala assim... Acontecerá com o não. O Paquetá. Mas a aposta grande é que eu vou lá para presidente. Aonde é que é? Dos famosos? Tremembé. A bolsa de aposta está Mas aqui você é incaível. Não, incaível é o Tico. O Vampeta citou a questão do Paquetá. Então, veja, defesa não é simplesmente a última linha. Defesa é sistema. Por isso que se fala em sistema defensivo. Por quê? Porque todo mundo tem que fazer parte dele. Todo mundo tem que ocupar espaço. Então, por exemplo, com o Paquetá ausente do jogo, é um a menos para ocupar espaço no meio campo. E aí, o Bruno e o Vampeta falaram sobre... Também estava acontecendo sobre a formação do João Gomes. Veja, no jogo contra a Inglaterra, todo o meio campo do Brasil bateu à vontade. Paquetá fez 6 faltas naquele jogo, no primeiro tempo. Só não foi expulso porque o juiz foi muito camarada naquele dia. Então... O meio-campo do Brasil, eu não sei o que está acontecendo, o pessoal está aflito demais. Contra a Espanha, o time do Brasil foi violento em alguns momentos também. Então, acho que o time está muito pilhado, tem que dar uma acalmada nisso aí. Jogar mais, preocupar menos com a arbitragem, com catimba e, sobretudo, os jogadores entrar mais concentrados no jogo. Então, o Paquetá claramente não estava focado no jogo. Então, eu acho que em qualquer setor de atividade, quando você tem uma pressão desse tamanho, é natural que você entre mais tenso, dividindo atenções. E eu também entendo o fato dele estar lá. Porque se ele não fosse convocado, daria a impressão de que ele já estaria sumariamente, previamente condenado pela CBF antes mesmo de uma condenação lá da Liga Inglesa. Então... eu acho que o mais prudente, por enquanto, seria, por exemplo, ele ficar no banco. O discurso para o Dorival está pronto. Estou testando outras. E tem várias opções ali no meio. Sim. Paquetá apagado, como disse o Piperno, 1 a menos na marcação da seleção brasileira e parece que está afetando, né, esse lado mental, né, a parte psicológica, parece que está afetando o Lucas Paquetá dentro de campo, vivendo essa situação que pode até mesmo ser banido do futebol, Bruno Prado. É difícil, né? Claro que é uma situação bem difícil e é normal que ele esteja mal emocionalmente. Eu concordo com o que o Piperno falou. Eu levaria, para não condená-lo previamente, é um grupo de 26, tem bastante gente. Então eu levaria, mas dava para esperar que ele pudesse ter um desempenho abaixo, né? Por essa situação que é muito complicada, ele pode perder a carreira dele. Eu falo, Bruno, mesmo se ele jogasse bem, sim, ele dorme todo dia preocupado. Com certeza. Tranquilo, ele não tem como ele estar tranquilo. Ele corre um risco muito grande de tomar uma suspensão que pode acabar com a carreira dele. Então, não sei se ele vai conseguir ter um bom desempenho nessa competição, nessa Copa América, né? Agora já não tem mais amistoso. E se não tiver bem, fica no banco. Fazer o quê? Aí pode ter, o Vamp deu opções aí, Andréas como um meia ali, com o Bruno, com o Douglas Luiz, com o Rodrigo de 10, aí o Endrick entrando no time, tem opções. Então, eu levaria por isso para não ter uma condenação prévia, mas ele tem boa chance sim dele não conseguir render e acabar no banco de reservas. E se ele não estiver bem, o melhor a fazer é isso mesmo. Esse é o Canelada da Jovem Pan, depois desse empate da seleção brasileira contra os Estados Unidos, placar de 1 a 1, o último amistoso antes da Copa América que você confere aqui no microfone Jovem Pan. Vampeta, Paquetá, o destaque aqui agora do programa, o nosso assunto. O Lucas Paquetá hoje não jogou bem, isso é fato. Acho que também vem passando por esse momento, tudo isso agrava para o Lucas Paquetá, que foi substituído. E como disse o Piperno, 1 a menos na marcação, também não produziu muito assim, bola
ia na direção do Paquetá, ele tocava de lado, recuava atrás, né? Não é algo que a gente espera de um jogador de armação da seleção brasileira, mas vive esse extracampo tumultuado Lucas Paquetá, Vampeta. Isso tudo acontecendo na vida dele, né? E estourando, quer dizer, a Premier League recebe a denúncia, né? O próprio site de aposta que patrocina o time do Paquetá, o West Ham, né? Faz a denúncia, é investigado por 9 meses, agora vem isso tudo à tona, né? Na ilha de Paquetá, tudo, estoura tudo, a defesa pediu mais tempo para analisar, porque eu estava lendo, Pedro, 2.000 páginas, cara. 2.000 páginas, então não é coisa simples, né? É muita coisa. E aí o cara tá vendo isso tudo, foi na coletiva, na seleção, deu entrevista, falou que os advogados falaram que não ia comentar mais o caso, mas no fundo, só ele sabe o que pode ser verdade, o que pode ser mentira, e mesmo sendo tudo mentira, não dorme em paz. Não dorme em paz, né? Você fica à mercê de uma situação, de um juiz. Eu vou te falar, a gente que não está na situação dela, a gente torce para que nada seja de verdade, tanto para ele pelo Gabigol, você fica, pô, tomara que não seja verdade, tomara que não seja verdade. Imagine o cara que está vivendo isso tudo, sabendo que pode ser verdade ou pode ser mentira e ser julgado lá, está na mão dos outros a condenação. O Lucas Paquetá, na temporada passada, foi cogitado no Manchester City. Já atrasou, né? A negociação não aconteceu por conta da 9 meses atrás. Agora o City também sondou. Aí sai fora de novo, o City. Estoura a parada toda, e na Inglaterra tem vários exemplos. O City contratou o Matheus Nunes porque não deu certo o Paquetá. E o Luiz Guilherme tá lá na Inglaterra, viu, Piveno? Acho que foi pra lá. Mesmo. Informação quente, então já sabe, mas eu sei que eu falei agora com o tio dele, falou que ele tá lá na Inglaterra. Já Programa de informação, hein? Tá na Inglaterra. Vai fechar com o West Ham. Tá lá. O Luiz Guilherme. Rapidinho, Piperno. Antes, rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, hein? Rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e voltamos já com Canelada pra você. Seguimos no YouTube. Investigação em cima do Lucas Paquetá e o time dele, o West Ham, prestes a anunciar Luiz Guilherme do Palmeiras. Rapidinho, Piperno. E o Luiz Guilherme, daqui a pouco, eu acho que ele vai ter mais jogos como titular na Premier League do que ele teve no Palmeiras até hoje, onde Capaz. Eu acho que ele foi mal aproveitado. Mas, de qualquer forma, em relação ao Paquetá, é o que eu disse antes, não pode expor o jogador a uma condenação prévia, até porque é um jogador importante nessa história recente do futebol brasileiro, foi jogador de Copa do Mundo. Agora, também quem está lá convivendo com ele no dia a dia tem que ter a percepção para olhar e entender que ele não está no seu melhor momento. Mas ok, por enquanto foi só o segundo amistoso, a bola vai começar a rolar para valer mesmo na semana que vem. O Brasil não tem uma chave fácil, é bom que se entenda isso. Paraguai, Costa Rica e mais a Colômbia não são... Ali não tem nenhuma galinha morta, o Brasil vai ter que jogar bem. Então vai ter que fazer ajuste aí no meio campo, vai ter que também diminuir às vezes o espaço entre o meio campo e a defesa. Isso também é próprio de time que ainda não tem aí muito sentido de conjunto, porque, sejamos honestos, por enquanto a seleção brasileira é uma equipe que vai mais na individualidade, ainda não deu tempo para esse time se conhecer, até porque ninguém sabe ainda qual é de fato o time titular, né? Há várias posições em que o técnico da seleção brasileira claramente está fazendo testes. Quem é o lateral esquerdo titular da seleção, por exemplo? Entre o Wendel, o Arana, é difícil hoje a gente cravar. No meio-campo, qual vai ser o trio? Será que o Andrés Pereira não vai ter lugar? A gente falou do João Gomes. Será que o João Gomes é realmente alguém com bola para ser titular da seleção brasileira? E lá na frente, o Rafinha vai continuar tendo lugar cativo? Eu não sei. Então, acho que muita coisa vai acabar sendo acertada até o início da Copa América. E um pouco de hierarquia também, porque o Lucas Paquetá já era titular antes da chegada do Dorival. O Rafinha já era titular antes da chegada do Dorival Júnior. E o Savinho entrou tão bem na partida que eu fico até me perguntando como que o Savinho é banco hoje para o Rafinha. Que, assim, você pode até questionar, é jogador do Barcelona... sim, eu acho que até é um jogador de ótima qualidade, eu gosto do Rafinha, mas não sei se vive o melhor momento para vestir
a camisa titular, ser o titular da seleção brasileira. Daqui a pouquinho, de volta pela Rádio Jovem Pan em todas as plataformas, dentro de 10 segundos, você vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, você que nos acompanha também pelo canal do YouTube Jovem Pan News, vai deixando o seu like, participe através das redes sociais, manda pra cá a sua mensagem, o seu comentário, depois desse empate da seleção brasileira, 1 para o Brasil, gol de Rodrigo, 1 para os Estados Unidos, gol de Pulisic. De volta agora à Rádio Jovem Pan, falando aqui de Brasil 1, Estados Unidos também 1, é o Canelada da Jovem Pan, para você que se liga pelas ondas do rádio. Estamos ao vivo aqui com o Vampeta, com o Bruno Prado, com o Fábio Piperno. A gente está falando aqui do Lucas Paquetá. Falta esse meio armador na seleção brasileira, não é, Bruno? Vocês até citaram o Rodrigo como uma possibilidade, jogando centralizado, mas falta esse meio armador para até mesmo suprir a ausência do Lucas Paquetá, se for o caso. Se ele também não tiver legal para poder jogar nesse momento difícil da carreira do Paquetá, Bruno Prado. É uma posição que o Brasil tem poucas opções, mas é possível jogar sem ter necessariamente um meia armador. Você pode ter três volantes barra meias ali jogando. Aí você pode usar o Andréas por ali, você pode usar o Rodrigo, aí depende muito do adversário, acho que o Rodrigo tem essa capacidade de articulação e não só de chegar à frente e finalizar, mas ele tem essa capacidade de armar, de articular, de meter uma bola. Então você tem opções, não são tantas assim, mas você tem opções. Você tem opção de jogador, você pode jogar com o meio aberto pelo lado e 2 atacantes mesmo por dentro, então dá para você armar uma equipe. Aqui ainda a gente tem uma coisa muito rígida assim de... Se esse cara é meia, então ele que tem que jogar por ali. Mas você pode adaptar jogadores e acho que o elenco do Brasil é bom. Coletivamente, o Brasil ainda vai ter alguma dificuldade. O ano de 2023 foi praticamente um ano jogado no lixo pela CBF. Ô Bruno, deixa eu falar também. A seleção é uma seleção nova, né, cara? É nova. Você pega assim a média de idade, uma seleção nova, e você pega, por exemplo, o Vinícius Júnior, na transmissão hoje, o Nilson estava deixando muito o lado esquerdo, ele e o Wendel, né? Ele não estava legal. Seleção brasileira, você pode ser o melhor no Real Madrid, você pode ser o melhor no Barcelona, você pode ser o melhor em tudo. O Martinelli, eu acho que tinha que ter entrado no lugar do Vinícius Júnior. Porque é uma preparação para a Copa América que vai começar aí. O Vinícius Júnior não estava legal. E o Martinelli joga bem na seleção, como o próprio Paquetá, que está enfrentando esse problema aí. O Paquetá joga bem na seleção. Dificilmente o Paquetá joga mal. Você falou do Savion aí, que teve oportunidade de entrar e não sabe como o Savion... Já está até questionando a titularidade do Savion, né? Joga bem, pô. Eu no jogo ali, tranquilo, não é expor o Vinícius. Não está bem, tem o Martinelli que entrou bem no jogo passado, joga do lado ali que o Vinícius Júnior joga. Eu botaria o Martinelli tranquilo. É que não só o Vinícius, no lugar do vários e vários jogadores não foram bem hoje. Sim. Assim, não dá pra falar que só o Vinícius Júnior jogou mal. Muitos jogadores tiveram uma atuação abaixo. Eu gosto do Wendel, eu acho o Wendel um bom jogador, cara. Ele defende bem, no apoio, ok, mas ele defende bem. E não tem tanta opção muito melhor, né? Para as laterais, você vê que tá o Danilo, que joga de zagueiro. Porque o Ian Couto tem uma dificuldade na marcação, evidentemente. O Danilo já protege mais o sistema defensivo. Do outro lado, você pode até em algum momento testar o Arana, acho um bom jogador. Sim, eu acho que não é uma diferença muito grande.